Galera, tudo bem? Passando aqui com mais uma aulinha, né? E aguardando aí a resposta das aulas anteriores, né? Teve uma pessoa só que me mandou, gostei bastante de ler. E para me enviar é só enviar pelo meu WhatsApp. Acredito que a maioria já deve ter, porque já falei nos outros vídeos, mas vou repetir. É 51997 376253. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de uma parábola, né, que é o fariseu e o publicano. Então eu quero ler aqui com vocês, fica em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vocês sabem quem eram os fariseus e quem eram os publicanos? Aqui eu vou explicar um pouquinho, né? Os fariseus, então, né, eles eram homens zelosos no cumprimento da lei. Mas, infelizmente, né, eles se preocupavam muito mais com isso, né, com a lei, com cumprir a lei, do que com servir a Deus. E para eles, né, era mais importante ali a opinião dos amigos, vizinhos, do que de Deus. Né? Eles viviam seguindo Jesus. Só que eles não seguiam porque queriam aprender, né? Muitos, na verdade, eles buscavam uma razão para acusar, né? Para acusar ali Jesus, acusar Deus. E os publicanos, quem eram, né, os publicanos? Eles eram cobradores de impostos, né? E imposto é aquilo que a gente deve honrar, né? Como a palavra de Deus diz, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, o imposto é aquilo que é nos cobrado e que a gente precisa pagar aí na sociedade, né? Os publicanos, eles não eram pessoas queridas, né? Pelo povo. E além disso, eles tinham uma fama de ser ladrões, porque eles costumavam cobrar impostos mais do que era necessário. E para os fariseus, né, os publicanos, eles não eram dignos de perdão. Por isso que ali diz, né, que o fariseu orou ali dizendo: eu não sou como esses homens ladrão, corruptos. Então ali ele já estava, o fariseu, acusando o publicano. E aqui diz, né, aqui no verso ali que eu acabei de ler, do 10 ao 13, diz que Jesus falou sobre o erro, né, de se preocupar mais com a aparência do que com o coração, né, que a gente não deve se preocupar mais com a aparência do que com o nosso coração, né, e foi então que ele contou essa parábola do fariseu e do publicano. E eu quero que vocês imaginem, né, no templo, o fariseu, né, que foi ao templo orar e por coincidência estava lá o publicano. Né, aqui conta essa historinha aqui da oração que diz assim, que o fariseu ele se achava santarrão, né, se achava o certo da história e que ninguém podia acusar ele, né, então ele orou aqui, né, no verso 11, né. Eu tenho uma outra versão que diz assim, que ele orou assim: ó Deus grandioso e poderoso, criador dos céus e da terra, se achando lá o certão, o santo, né?
Agradeço-te porque não sou como esse publicano, né? Como esse homem que esses homens são um bando de ladrões, vigaristas, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto aí, né? Eu penso ele com um nojinho, assim, falando do publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo direitinho de tudo que eu recebo. Enquanto isso, o publicano ficou de longe, olhando, né, o fariseu ali orar, e aqui o texto diz, né, com vergonha não levantou nem a cabeça, ele não se achou digno de orar, né, a Deus. E ele só orou simplesmente assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Na outra versão diz assim: Senhor, perdoa-me, sou um pecador, fiz o que era errado, mas estou aqui, na sua presença, arrependido do que eu fiz. Então, né, como que Deus vê as nossas orações? A gente pode tentar enganar muitas pessoas, né? Nossos pais, pastores, amigos, professores, mas Deus a gente não engana, né? E quando Jesus aqui contou essa parábola, essa história, ele queria nos mostrar que não adianta a gente fugir da presença de Deus, porque Deus sempre vai estar conosco, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa tipo assim, ninguém tá vendo. Mas tem aquela frase super conhecida que muita gente fala, Deus tá vendo, né? Deus tá vendo, Deus tá ouvindo, às vezes tu cochichar coisas baixinhas com teus amigos ali, mas Deus tá vendo. Então não adianta a gente fugir da presença, né, do Senhor, tentando fazer as coisas escondidas. E Deus, ele não tá interessado no que as pessoas vão escutar. Ele tá interessado no nosso coração. Então a gente não pode ser aqui que nem esse fariseu, né? Porque ali o que o fariseu ele fez, né? Ele fez uma oração se apresentando como um santo, mas Deus já conhecia o coração dele. Então, e para Deus, assim, era como se o fariseu tivesse orado assim: Deus, eu sou um mentiroso, eu tô mentindo, né? Porque Deus já conhecia o coração dele. Não adiantava, tudo que ele fosse falar ali, Deus já sabia, Deus já conhecia o coração, né? E o fariseu ali, ele vivia se preocupando com o que as pessoas iriam escutar. E ele pagava de santo, né? Que ele não era. Então, para Deus, aquela oração não subiu como incenso agradável, como o bom perfume, né? Agradável às narinas do Senhor. E, na verdade, aqui, né? O publicano, por mais que ele tenha pecado, Deus o perdoou, porque Deus já conhecia o coração dele, né? E ele foi honesto quando ele orou ali, dizendo que ele era um pecador, né? Que ele... Cadê? Fugiu agora, já tirei lá do capítulo. Né? Que ele se reconhecia como pecador, então Deus o perdoou mesmo ele tendo pecado, mas ele foi sincero, a oração dele foi sincera, e é assim que tem que ser a nossa oração, né? Ele foi honesto. E aqui no Salmo 145, 18, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, Deus aqui, ele está perto de todos nós que pedimos ajuda para ele, né? Dos que pedem com sinceridade. Então, quando a gente tiver que pedir algo para o Senhor, que nós sejamos sinceros de todo o nosso coração. É assim que Deus ouve a nossa oração, com sinceridade. Não adianta a gente mentir, né? Tentar enganar Deus, sendo que a gente não é aquilo. Então, que as orações de vocês, que a minha oração seja sempre com sinceridade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou deixar as perguntinhas aqui no final do vídeo e aguardo as respostas. Um beijo!